CBN e a Família, com Adriana Miller. Oferecimento Med Senior, o plano de saúde da geração mais protegida. Oi, doutora Adriana, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Mário. Boa tarde aos nossos ouvintes. Tudo muito bom. E vocês? Tudo bem, graças a Deus. Melhor agora ouvindo a Adriana Miller, que é terapeuta familiar, psicóloga e nossa comentarista aqui às quintas-feiras. É sempre bom ouvir a Adriana Miller aqui às quintas-feiras. Aquela brincadeira que alguns adultos até incentivam. Olha, fulaninho, agora tem 8 anos, 9 anos, já tem um namoradinho que é fulaninha, não sei o quê. Eu não gosto disso, mas não sei se pode, se é uma brincadeira, sabe? Criancinha ainda, e o garotinho, minha namorada. Tá conversando com aquele menininho da escola, já né? é o namoradinho. Namoradinho da escola. Enfim, tem só Tá uma vendo? brincadeira inocente ou tem algo que é melhor evitar, doutora, desculpa. Pois é, Mário, adorei a pergunta, porque é exatamente a faixa etária que eu ia entrar agora. Então, estamos em desculpa. sintonia aqui. Uhum. Não, tá ótimo. Sim. A Rádio CBN é a rádio da sintonia. Então, tá todo mundo junto. Nessa faixa etária de 6 a 10 anos, começa essa socialização ali na escola e tudo, e começa mesmo a ter uma aproximação e uma consideração da criança de uma maneira diferente sobre esse gostar. E eles começam mesmo, as crianças começam mesmo a dizer que estão gostando, né, que está apaixonado. E esse dizer sobre isso é quase revelando um segredo, assim, a conversa às vezes é quando chega em casa ou quando está indo para a escola. Então, assim, a gente entende que a criança está precisando falar sobre isso com alguém que ela confia, para poder elaborar melhor esses sentimentos que são muito diferentes. Ela está começando a tomar consciência de que é um sentimento diferente. O que a gente, pai e mãe, tem que fazer nessa hora? Primeiro, a gente precisa entender que a criança está revelando algo importante para a gente, que se ela não abrisse a boca, a gente não saberia. Então, ela está falando de algo importante. E ela está confiando na gente como o ouvinte daquela situação. A gente precisa, nessa hora, entender que essa é a porta do diálogo. Se você fechar nessa hora, vai complicar a tua vida lá na adolescência. Eu, nesse momento, já estou focando na adolescência, tá? Uhum. Então, a criança falou que está gostando, que está apaixonada e tudo, a gente entende que a criança está confiando na gente para revelar algo muito pessoal interno dela. A gente não vai brigar, a gente não vai dar sermão e a gente não vai sair por aí contando para os outros, tá? Por quê? Porque senão a criança não vai mais confiar na gente para contar essas coisas. Então, o que nós vamos fazer? A gente vai interagir com essa informação que a criança está trazendo. O que ela quer dizer com gostar? Porque, olha só, o que nós adultos entendemos de gostar não é o que uma criança entende de gostar. Eu preciso saber o que a criança está me falando, né? Então, o que é? Eu estou namorando com tal pessoa. O que você quer dizer com namorando? O que você está fazendo? E aí, pais e mães, não se surpreendam se essa criança disser que está namorando porque está andando de mão dada no pátio. Então, ok, respirem fundo, é só mão dada e a gente continua tentando entender a conversa sem estimular. A gente precisa lembrar que são crianças. A gente precisa deixar a criança ser criança. Não está na hora de estimular precocemente esse avanço de sexualização, de erotização. Não é hora disso. E isso que É pode hora da parecer uma brincadeirinha assim para os adultos. Tá namorando com a fulaninha, que eu vejo. Isso pode ser um estímulo. Quando a gente fala estimular, até essa brincadeirinha que aparentemente a pessoa pode querer dar um tom de inocente, assim. Muito bom, Mário, é exatamente isso. É um estímulo precoce da erotização da criança. Entendi. Porque ela está sentindo uma coisa gostosa dentro dela, é um sentimento diferente, e essa aprovação dos adultos, esse olhar que brilha, né? Essa nossa cultura que estimula os meninos para serem galanteadores, né? E serem os populares e tudo. Isso traz a criança
para uma etapa do desenvolvimento que ela ainda não chegou lá. Ela vai chegar com 15 anos de idade, 14, 15 anos, ela começa a ter um raciocínio para entender o que ela está sentindo. Com 10, 12 anos, a criança só sente. Ela não entende o que ela está sentindo e a gente precisa ajudar a criança a entender o que ela está sentindo. E para isso a gente precisa acompanhar, estar junto, orientando. Portanto, a gente não vai fechar as portas e nem ficar falando para os outros, né, Tá. espalhando para todo mundo e nem fazendo esse tipo de comentário que estimula antecipação de fase. Pais e mães, eles vão virar adolescentes, a gente não precisa estimular isso antes, tá? Vai chegar esse momento. E Perfeito. aí, podemos já chegar na adolescência Podemos, tem ou... perguntas para você, mas vai na adolescência, perguntas de ouvintes, tá? Daqui a pouco a gente passa, Opa, doutora. Aí chegou a tá, adolescência, ótimo. aí chegou, né? E Aí é o quê? nesse 13, momento, 14? Tem uma idade assim, que a partir dessa idade pode namorar? Isso, claro, oscila de pessoa para pessoa. não, não tem idade para começar a namorar, não. Isso faz parte daquilo que eu falei anteriormente do sermão, né? Sim, Ou, é, é, então, o que vai ter e vai ser construído ao longo desse amadurecimento da criança do filho, da filha, né? É a gente entendendo como é que a maturidade emocional e cognitiva desse filho e dessa filha. E é isso que vai dando para a gente o parâmetro de se tem maturidade para namorar. Porque quando a gente fala maturidade para namorar, e a gente fala dessa idade aí por volta, em torno dos 14, 15 anos, né? A gente está falando ainda de uma vida escolar. Então, tem que passar de ano, tem que estudar, tem que tirar nota, sabe assim, tem responsabilidades que a gente precisa, nessa conversa com o adolescente, ajudar a fazer esse equilíbrio, né? Então, você tem essa responsabilidade e tudo bem, você pode até gostar de alguém, mas uma coisa não vai atrapalhar a outra, não pode atrapalhar a outra, né? Então, esse tipo de orientação sobre os limites, né? Sobre o que é esperado, quais são as expectativas dos pais, sem que a gente se oponha terminantemente, porque a gente precisa, na adolescência, deixar a porta do diálogo aberta. Isso é o mais importante. Se a gente proíbe, vai acontecer escondido da gente. E se está acontecendo escondido da gente, qual a possibilidade que a gente tem de orientar? Nenhuma. A gente não sabe o que está acontecendo. Por isso, Mário, que eu estou falando assim, lá quando tem 6 anos de idade, vem dentro do carro revelar para a gente que está gostando de alguém, essa é a hora que eu vou começar a construir esse espaço de diálogo, porque eu estou focando nos 16 anos. entendi. Eu, eu espero que esse adolescente, essa adolescente de 16 anos, tenha confiança de chegar até mim e me falar coisas, porque eu também sei que um adolescente de 16 anos, ou por aí, já tem uma compreensão maior dos afetos e já está pensando e desejando sexo. E eu preciso orientar esse adolescente, essa adolescente, nesse ambiente em que a minha orientação é muito importante e não a orientação dos outros, redes sociais, GPT, chat GPT, ou o colega ali que tem tantas dúvidas quanto o meu filho e a minha filha. Perfeito. Tá quase na hora do repórter CBN, já vou deixar uma pergunta. Hum. Os pais, assim, primeiro namoradinho em 13 ou namoradinho em 14 anos, quando ele aceita conhecer, ele dá um tom oficial assim para a relação que está começando ali, ele deve propor isso, deixa eu conhecer logo seu namorado, sua namorada, ou isso parte do adolescente e da adolescente? Porque eu acho que alguns pais podem ter receio de se propor conhecer, vai meio que aceitar e tá valendo, enfim. É bom conhecer logo, espera um tempinho, daqui a pouco você responde, doutora? Uhum.
E tem outras Combinado. dúvidas de ouvintes aqui. Tem cada dúvida hoje para você, doutora Adriana. Você vai ver. Já voltamos. Voltamos com a Adriana Miller, que hoje está falando sobre o momento em que os filhos aparecem em casa com o primeiro namorado ou a primeira namorada. Ela já disse aqui pra gente que há de se ter muito cuidado para não antecipar etapas. Então, até aquela brincadeirinha que os adultos fazem para criança bem novinha, né? De 8, 9 anos. Ah, cadê o namoradinho? Cadê a namoradinha? Não é muito bem vista. E caso a criança queira falar com o pai que está gostando de alguém, é ótimo, porque é sinal de confiança, o pai deve ouvir, estimular, a mãe também, e ele vai colher frutos na adolescência. E ia perguntar, gostar significa o quê? Você que é muito criancinha, namorar significa o quê? O que vocês fazem? E assim vai se criando esse vínculo aí de confiança. Resumi bem, doutora? Muito bem, Mário, gostei. Aí Gostei do chegamos à resumo. adolescência, ela já introduziu aqui o tema, a idade, como é importante que os adolescentes perguntem aos pais, principalmente a partir dos 15, 16, quando começa a surgir um interesse sexual, e que os pais possam conversar abertamente com os filhos. Mas aí eu deixei uma pergunta no ar aqui. Doutor, e quando a menina ou o menino, 14, 13 anos, está no primeiro namoradinho e tal, os pais devem pedir para conhecer logo? Ou deixa isso quieto, daqui a pouco passa, é outro. Se agamar para conhecer, vai tornar sério o negócio. Como é que os pais podem e devem ajudar? Então, Mário, vai depender muito de cada família, tá? Porque eu acho que o mais importante é que tenha esse diálogo aberto, né? Então, se os pais estão sabendo que o filho ou a filha está namorando, isso já significa que o diálogo existe, tá? E isso, eu vou repetir, é o mais importante na história toda. A gente vai então perguntando. Conhecer, não conhecer, gostar do namorado do filho, da filha, não é tão importante quanto esse diálogo aberto, tá? Então, agora. Quer convidar para como fez o seu amigo, né? Para um almoço em casa, para um jantar, para conhecer, para conversar. Claro que pode. Isso não quer dizer, e de novo, se existe o diálogo entre pais e filhos, a gente pode até explicar. Olha só, nós vamos convidar fulana, fulano para vir aqui jantar. Tudo bem com você? Você acha que vai ser legal? E em vindo aqui, é, a gente quer conhecer o seu namorado, a sua namorada, entende? Explicar o motivo daquilo, qual vai ser o grau de proximidade. Quando eu falo a gente precisa orientar sobre os limites, é isso. O diálogo aberto acontecendo em casa, Mário, ele vai produzindo esses efeitos da gente ir combinando o que vai acontecer, e isso, via de regra, deixa o adolescente mais tranquilo com relação a como os pais estão olhando e considerando aquela situação. Claro que se tem algum aspecto que os pais não concordem, principalmente se tem a ver com valores familiares diferentes, né, atitudes diferentes e tudo, primeiro ponto. Muito provavelmente o filho e a filha também vão estar estranhando aquilo, porque o filho e a filha foram criados dentro dos valores morais dos pais, né? Então, vai estar percebendo também essa diferença. E segundo, a gente pode sim conversar sobre isso, né? Sobre um ou outro ponto que causou estranheza ou um ou outro ponto que causou admiração, justamente porque se aproxima ou se distancia daquilo que é prática na dinâmica familiar. Perfeito. Agora complica. Porque se esse ponto que Vamos lá. causou estranheza no namoradinho ou na namoradinha é uma estranheza tão grande que o pai e a mãe pensam, eu não quero não quero isso aqui em casa não quero isso aqui em casa não quero isso aqui. Que isso, gente? O pai e a mãe podem proibir namoro, não podem criar estratégia para ir minando o namorinho, não, hein, doutora? Sabe, quando a estranheza é tão grande que chega a ser aviltante, assim, não, isso aqui na casa não... E aí, ajuda os pais, doutora? Então, Mário, de novo, cada caso é um caso, mas vamos lá pensar numa situação mais genérica, né? Estou complicando você hoje, Adriano, mas vamos lá. Não, mas eu acho que essas são questões, Mário, muito mais recorrentes do que a gente pensa. Sim. E as duas estratégias extremas, vamos voltar naquela mudança 360 graus, né? Que são estratégias extremas.
a gente não vai conversar sobre isso e vamos torcer para que acabe por si só, ou então nós vamos proibir isso e botar fim nessa bagunça. Elas, elas são contrárias ao diálogo, porque o adolescente vai ficar bravo, né? Ou vai se sentir totalmente desamparado e lá na frente poder até dizer que os pais não ajudaram a entender aquela situação, ou então vai se sentir revoltado porque fecharam a porta, né? Então, o caminho do meio é sempre o melhor, é sentar e conversar. É ir pontuando para o adolescente o que eles estão, o que os pais estão vendo de muito diferente e por que que isso gera estranheza para os pais. É uma conversa, não é tudo no mesmo dia, não, porque senão vira sermão. Ah, tá. E quando uma pessoa fica falando muito na cabeça da gente, a gente bloqueia, chega uma hora que não cabe mais informação. Então, um dia conversa sobre o que está causando estranheza e pergunta. Eu acho que a gente precisa treinar a perguntar. Você não está percebendo isso também? Você acha que isso tem a ver com a gente? Você acha que é legal esse tipo de atitude? Entende? Vai mostrando o que vocês estão vendo. Porque, claro, que o adolescente está apaixonado e está vivendo naquele lugar onde tudo é lindo e maravilhoso. Então, a gente vai dando as nossas ponderações sobre o que nós estamos vendo e que nos está causando estranheza, para ver se o adolescente enxerga isso também e como ele está lidando e administrando com isso. E vamos acompanhando, o nosso papel é de estar ali do lado, né? Uhum. Mostrando, respondendo as perguntas e seguindo ali do lado, pronto para segurar na hora que o adolescente cair na real, né? Porque se está tão diferente, uma hora vai cair na real. Tá cheio de perguntas para você, Adriano. Vou até não falar mais nada para dar voz aos ouvintes. É o Márcio primeiro que quer fazer uma pergunta, Schaefer? Peraí, vamos lá. Boa tarde, Mário, doutora. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, CBN. Esse incômodo e esse ciúme que os pais, principalmente o pai, tem do namoro da filha, não seriam ciúmes provocado pela falta de, como eu vou dizer, de preparação para isso? Porque eu sempre tive uma relação excelente. Eu tenho 2 filhas, uma já tem 20, outra tem 12, desde cedo preparando para esse momento, para elas terem um namorado. E quando a minha filha mais velha teve o primeiro namorado, o primeiro beijo, ela contou para mim uma naturalidade muito grande. E aí, doutora? Eu só não entendi o fim da frase dele. Contou para ele com uma sobre... naturalidade muito grande, quando a primeira filha arrumou. Pois é, e olha só que bonito, né, Márcio? O fato da tua filha ter contado para você sobre o primeiro beijo dela com uma naturalidade espontânea, assim, espontânea, só revela que você é um adulto confiável para ela, que ela pode contar isso, porque você não vai revelar isso para os outros, você não vai fazer piadinha com ela, você não vai dar um sermão, você vai ouvir, né? Como foi o que você fez. Claro, e eu acho que embutido no comentário do Márcio, até pelo início da frase, eu estou entendendo que ouvir isso não foi fácil, porque é disso que a gente está falando. Por mais que a gente se prepare, na hora que acontece, emoções vão surgir dentro da gente, porque a gente se prepara mentalmente para a situação, o emocional vai ser na hora. Então, o que que nos ajuda nessa hora? Fazer exatamente o que eu falei agora, entender que a naturalidade com que algo é contado está revelando que o espaço de diálogo está aberto. E aí, a partir desse entendimento, a gente começa a construir um diálogo, né? Quem é a pessoa e onde conheceu, a gente começa a tentar mapear esse território e percebe também
se os filhos estão felizes, se estão tristes. A gente começa a trabalhar em cima dessas emoções, né? Mas eu vejo como positiva essa história que o Márcio traz para gente. Vou ler E alguns os aqui, ciúmes a gente trabalha. Vamos. que alguns são até de brincadeira. Arthur, meu primeiro sogro foi muito bacana. Aquela conversa intimidadora, puxou a garrucha para colocar em cima da mesa e perguntou o que eu queria com a filha dele. Eu respondi bem astuto. Queria o mesmo que ele quis com a esposa dele. Os costumes do interior costumam ser desse modelo. Aí tá rindo aqui. Não sei se foi exatamente Arthur. Carmen, faz isso não, Carmen. Vou ler, doutora, depois se você quiser sintetiza. Carmen, boa tarde, sou Carmen de Vila Velha. Mário, pergunta à doutora. Meu filho tem 26 anos e não namora. Não tem amigos. Ele é muito tímido. Socorro, me ajuda. Eu quero um neto. Ele trabalha, é responsável, mas eu quero que ele namore. Calma, Carmen, fica pressionando o rapaz novo, ainda 26 anos. Mas essa pergunta da Carmen também me remete ao adolescente que não consegue arrumar namorada. Ou a menina que todo mundo está namorando, menos ela, ou menos ele. Aí os pais ficam, você não vai namorar não? Cadê seu namoradinho? É horrível, né, para o adolescente. Não que eu era enjeitado, assim, que eu passei, que é um depoimento quase pessoal de ser enjeitado. Mas acontece com os adolescentes enjeitadinhos, tadinho. E o Beto mandou, quer comentar esses dois primeiro, depois o áudio do Beto, e depois uma pergunta mais séria do Teixeira, para a gente encerrar, doutora. Quer mais um áudio agora ou quer comentar esses dois primeiro? Principalmente da Carmen. Então, eu acho que o que a Carmen traz, de repente, vale até um outro Isso, fica dia pra para a próxima. gente fazer um comentário, porque eu acho que a gente tem que saber lidar com essas nossas expectativas sociais, do Ótimo. que deve ou não deve acontecer na vida emocional da nossa e dos nossos filhos. E então eu vou deixar aqui. Boa. E o que eu diria para a Carmen é assim, calma, Carmen, sabe? Se o teu filho está feliz, o que a gente tem que sempre estar vendo é assim, a pessoa está feliz, é um adulto, porque 26 anos já é adulto, é um adulto funcional, então ok. Na hora que ele começar a reclamar, aí a gente vai ajudá-lo a superar a reclamação dele, né? Mas se namorar não está fazendo falta, ou supostamente não namorar, né? Porque talvez não seja igual a filha do Márcio, que chega e fala, né? Talvez seja um outro tipo de relacionamento aí, mas essa questão da timidez e tudo a gente organiza para falar em outro momento. Perfeito. E o Arthur, eu acho que o que ele respondeu para o sogro, o primeiro sogro, não sei lá, Eles botaram risos, tá, doutora? Só botaram aquela carinha de rindo, assim, tanto o Arthur quanto o Carmen. Assim. No Carmen botou mais uma oraçãozinha, assim, pelo amor de Deus. Mas o Arthur botou rindo aqui que ele falou com o sogro. Só pra você saber que o pessoal tá num tom leve, assim. Não, sim, mas eu acho legal de dizer que ele foi direto no valor familiar, tá vendo? Então é disso que a gente está falando. É assim, eu quero para tua filha o que você quer para você, o que você também quer para ela, né? Então é essa conexão de valores familiares que a gente busca num relacionamento a dois, porque, Mário e ouvintes, a gente não consegue deixar mentir sobre os nossos valores familiares. Eles mais dia menos dia aparecem, se revelam espontaneamente. Então, esse realmente é um orientador de toda a conversa que os pais vão ter com os filhos. Ele tá perguntando, fui bem, eu tinha 16 anos, fui bem, foi, Arthur. Doutor Adriano, acho que você foi bem. O Beto só pode estar brincando, eu vou ler aqui, tem o áudio do Beto? O Beto deve estar brincando, depois a pergunta do Teixeira, que é mais séria, doutora. Fala, Beto. Boa tarde, Mário, boa tarde o pessoal todo. A minha filha começou a namorar com 15 anos. Eu tinha um videogame e quando o namorado dela já chegava em casa, eu deixava já preparado o videogame. Então, quer dizer, a gente ficava ali 4, 5 horas jogando videogame, eu e ele, um rapaz, porque ele gostava, ele não resistia, daqui a pouco ele já estava indo embora, tá vendo? É uma boa técnica, mas não resolveu muito não, porque eles hoje estão casados e ele continua jogando videogame. Ai, Beto, essa parte final não tinha ouvido, não. Ouviu, doutora? Excelente estratégia de conhecer o namorado da filha, é isso mesmo. 5 horas jogando videogame. Agora o Teixeira levanta uma questão que eu acho fundamental que você comente. Boa tarde. Sei que é um assunto complexo, mas e se for uma relação homoafetiva? Como proceder? Fiquem à vontade que elas não queiram abordar essa questão. Por que não, Teixeira? Claro que queremos. Doutora, aí é
Qual a diferença? Tem diferença? Tem que ser tratado com diferença isso ou não? Não, Mário, e Teixeira e ouvintes, não tem, do ponto de vista de amor, de sentimento, não tem diferença nenhuma. É isso aí. A diferença que tem é uma diferença cultural. E aí, de novo, a gente volta para o fato dos pais estarem preparados para terem esse tipo de conversa, porque se a gente não está preparado para abordar esses temas, a gente fecha a porta do diálogo e os nossos filhos vão recorrer, porque eles vão ter dúvidas, e eles vão recorrer vou repetir, a informações que estão nas redes sociais, a informações que outras pessoas passam, ou vão tentar descobrir por conta própria. Todos esses caminhos muito mais perigosos do que se eles tivessem a possibilidade de vir resolver essas questões diretamente com a gente. Quando a gente fala de relação homoafetiva, a gente cai diante de um preconceito social. E aí, de novo, eu acho que é muito importante os pais pensarem sobre isso, trabalharem internamente sobre isso, porque pode ser que aconteça e os filhos vão precisar do apoio. Não porque é uma relação homoafetiva, porque adolescentes e jovens precisam da orientação dos pais. Adolescentes e jovens precisam do olhar amoroso dos pais. Adolescentes e jovens precisam da bênção de pai e mãe para poder seguir bem na vida. E eu acho que quando a gente está falando de vida amorosa, afetiva, mais ainda, porque é a base da vida da gente, é o que dá sentido, é a partir daí que a gente constrói, né? O entendimento de si mesmo como pessoa de valor, os nossos vínculos sociais, a nossa família, uma história familiar, leva adiante os valores e os legados familiares. E se isso é heteroafetivo, homoafetivo, isso não faz uma diferença. O que importa é isso, é o amor sendo construído de forma bonita e de forma a preservar tudo aquilo que realmente importa para a família, que são os seus valores, são os legados. Então, muito boa a pergunta do Teixeira, e eu acho que é isso. Mais uma vez, os pais precisam estar preparados para essas conversas com os filhos adolescentes, com os filhos jovens, porque aí eles vão poder orientar e aí eles vão poder contribuir com uma história afetiva dos filhos que seja saudável, que seja positiva, que seja construtiva. E é isso que a gente quer para os nossos filhos, né? Perfeito, Adriana. Terminou de maneira brilhante, como sempre. O Marcelo só manda um complemento aqui. Olha, tenho 35 anos. E um depoimento do Marcelo. Tenho 35 anos, cresci sem um diálogo franco com meus pais sobre relacionamentos pessoais, intimidade sexual e tudo mais. Depois de muito tempo, percebi como isso fez falta na minha formação e até numa relação de confiança com eles. Tá? Então, Marcelo corroborando tudo que você disse e o Teixeira está agradecendo e dizendo que concorda com você. Obrigado, Adriana. Carmen, quer ter um netinho? lindo. Calma, Carmen. É A o gente vai tema, tentar anotado o falar tema. semana que vem, tá, Carmen? Isso. Então, Mário e todos os ouvintes, como é importante essa nossa conversa, esse nosso diálogo interativo aqui, esclarecendo dúvidas e ouvindo os relatos e as histórias de vocês. Então, muito obrigada por participarem com a gente da construção desse tema hoje no CBN A Família. Muito, muito obrigada. Uma boa tarde a todos e até quinta que vem.